noite. Olha lá, bem. Lindo hino, né, amados? Boa noite, paz seja com todos. Esse hino nos traz muita recordação de coral, né? Quanto não cantamos esse hino aí. Mas graças a Deus, estamos vivendo em outro tempo, né? Amados, vamos ver quem está chegando aqui? Olha lá. Tainá Santos, Deus abençoe. Marli Lima, Iago, Tatiane Antônio, Tati Miller, Leila, boa noite, pastores, a paz. A paz, querido. Sueli Pádua, Edenilza, a Ívia, boa noite. Boa noite. Zé Luiz, Fabiano, Deus abençoe. Deus abençoe. Por enquanto é esses daí. Mas estão entrando aí. Sim. Graças a Deus, né? Mais um culto online, quando nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus aos corações de cada um de vocês. Que vocês sejam abençoados. Nós estamos aqui para abençoar vocês. Amém. Né? Nosso intuito é que você seja abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. Seja bem-vindo também, né? Os irmãos de Engenheiro Coelho. E todas as pessoas, mesmo se você não é de Engenheiro Coelho, seja bem-vindo. Seja bem-vindo você que vai assistir depois também, que tem algumas pessoas que às vezes não está online, né? Mas depois acaba assistindo o culto. Você é muito bem-vindo também. Compartilhem, irmãos, ok? Hoje eu tenho certeza que nós precisamos demais da palavra de Deus nesses dias. Eu garanto para você que são momentos que a gente tem que prestar atenção na vida espiritual, viu, queridos? Temos que não abrir mão da nossa vida espiritual, da Bíblia, da oração. Temos que estar na presença de Deus, estar pensando no Senhor todos os dias da nossa vida, porque são dias difíceis, né? Não estão normais. Se quis voltar ao normal, mas não deu. Algumas pessoas estão de luto, perdendo seus entes queridos. Então, não é brincadeira, não. Eu acho que a gente tem que pensar muito, muito em se apegar em Deus nesses dias. Nada assim, porque às vezes pastor é tido como, nossa, tá querendo, né? Mas olha, queridos, terremoto no México, um enxame de gafanhoto. Está vindo da Argentina. Tá sujeito a chegar no Brasil, lá pro lado do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Esse terremoto que deu no México está com um alarme de tsunami, entendeu? É a pandemia. Então a gente observa que a Terra, ela é aquilo que a Bíblia fala, né? Ela tem prazo. E a gente sabe que o Senhor, ele tem grandes promessas para nós na nossa vida. Amém? Mas depois eu continuo, tá bom, querido?
nós temos que divulgar a palavra de Deus, é tempo de nós semearmos. Domingo eu preguei a respeito de semear, né? Nós temos que semear a palavra de Deus, porque é a única forma de nós levarmos a salvação às pessoas. Eu deixei de falar domingo, o que adianta você ter um saco de semente na sua casa? Né? Não adianta nada você ter um saco de semente guardado na sua casa. Para quê? Você vai ficar guardado, né? Você vai acabar comendo a semente, ao invés de você semear e que haja mais produção. E eu estou falando isso na vida espiritual. Ou seja, não adianta nós ficarmos somente com a palavra de Deus em nós e não levarmos a palavra de Deus adiante. Nós temos que levar a palavra de Deus. As pessoas estão sedentas da palavra, da salvação, e é nós que devemos, nós temos essa obrigação como cristãos de estarmos no reino de Deus, de levarmos a palavra de Deus. Por falar em levar a palavra de Deus, ontem nós concretizamos a página nossa no YouTube. Eu dei uma olhada lá, agora está com 84 pessoas. Aquilo lá é individual. Então, eu não entendo. Eu quero convidar vocês. Você vai no YouTube e foi na Igreja do Evangelho Quadrangular Engenheiro Coelho. Vai aparecer uma igreja azul, bonita lá, é nossa, viu? Então você pode adicionar. O que você ia falar? Não, que nós ficamos bonitos lá. E hoje eu tô brigando com o meu cabelo aqui, irmãos. Não deu nem tempo de se arrumar direito. Você entra lá, você inscreve no YouTube. Tá lá inscrever. Você inscreve no YouTube e aperta o sininho. Isso. Né? Você vai no sininho lá e aciona o sininho. Para você estar inscrito. Toda vez que nós colocarmos uma mensagem, você vai ser avisado. E outra coisa, nós estamos também colocando algumas coisas dos cultos passados. Então entra, faça lá o seu like, né? Dá o seu like lá. Cada vez que você dá o like, vai aparecer lá para nós aqui que você deu o like. Então dá o seu like, se inscreva, dá o seu like, né? Não vou falar que nem o Alexandre Garcia, dá o seu like ou dislike. Não, dá só o seu like. Só o like. Né? Porque nós precisamos ter na nossa página, para que ela comece a rodar legal e nós começarmos a fazer os cultos através do YouTube. Ele vai para o YouTube e vai para o Facebook. No mínimo 1000 pessoas. E não é fácil, não está 1000 pessoas. Então, nós estamos pedindo, estou pedindo na minha página no Facebook, para que você se ingresse lá no YouTube e se inscreva lá, tá bom? Isso aí vai ser muito bom para a disseminação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu peço para que os irmãos também continuem orando por nós, né? E também pela igreja, e no relógio de oração, que nós possamos continuar firme no relógio de oração, não desanime, não saia por qualquer motivo. As pessoas estão saindo assim, eu não sei porquê, né? Mas infelizmente tem pessoas que não querem estar num grupo de oração. Então o grupo de oração, ali ninguém aparece, ali ninguém manda mensagem, não manda nada. Você só recebe pedidos de oração. Quando tem que nem hoje a pastora colocou um pedido de oração para uma criança. Já né? foram 2. Uma criança recém-nascida lá. Então é importante isso. A gente só quer saber de compartilhar. Manda mensagem para cá, para cá. Relógio de oração não tem isso. Relógio de oração é somente para você receber o pedido de oração e você estar em oração por aquela pessoa lá. Esse é o nosso papel, é estarmos orando, e vamos orar. Nós temos um grupo muito bom
Glória a de oração. Deus. Nós estamos Graças com a Deus. uma média lá de 130 a 140 pessoas em oração, né? Até o final da semana, a nossa irmã Ludmila, ela está sempre colocando novamente a lista, né, nos horários. Se o horário não está bom para você, pede para mudar o seu horário, não tem problema. Mas não saia do relógio de oração por qualquer motivo, qualquer Não. coisa, que é muito importante nós estarmos orando pelas pessoas que estão precisando. É um momento de necessidade das pessoas, né? Amém, amados? Amém. Você quer pregar? Sim. Então tá bom. Ela está ansiosa para pregar. Eu vou trocar esse hino aqui enquanto você fala aí, que você não gosta, né, de hino Não, cantado não. cantado. Não, eu gosto dos E hinos. nós estamos com um coral muito lindo É aí, que se viu? fica cantando, falando, deixa a gente meio com a cabecinha meio confusa. Mas vai Queridos, falando. eu sei que né, algumas pessoas não estão assim entendendo ou conseguindo entender, né, o problema todo do vírus. Aqui em Limeira e aí em Engenheiro Coelho também, fechou, vai fechar, pelo menos vai fechar amanhã novamente o comércio e algumas coisas mais vão fechar. No mínimo, as pessoas têm que entender que não é só você. Existem outras pessoas. Quando você sai de qualquer jeito, ou que não precisa, sai sem máscara. Nós temos, irmãos, é isso que a igreja luta, né? Todo mundo junto. Eu tenho que me preocupar comigo e eu tenho que me preocupar com a outra pessoa. Isso é bíblico, entendeu? Então, eu sei que os irmãos estão realmente, alguns irmãos, né, realmente estão fazendo certinho, mas é só assim, a gente dá um alerta, leve a sério, tudo isso vai passar, eu sei que vai passar. Não saia se não precisar, Se não né? precisa, não saia. Que nem o pastor, ele vai no mercado, ele vai só ele, eu não vou. Bom, eu nunca fui mesmo, né? Poucas vezes eu vou. Mas é uma nova atitude que tem que ter. Eu não vou. Ele vai sozinho, faço uma listinha, ele vai. Não levar criança, né? Deixar as crianças, porque as crianças são maravilhosas, mas é um momento que é melhor as crianças ficar quietinhas. Não tá tendo aula para as crianças ficar dentro de casa. Entendeu, queridos? Então, são posturas que tem que tomar. Não queira pagar para ver, não. Viu? É muito difícil. Vamos ter um momento de paciência e, se Deus quiser, logo, logo as coisas vão voltar, né? Ou então um novo normal, como a gente escuta muito aí, mas que a gente possa estar aí fazendo a nossa parte. Amém. Olha lá, Stephanie Barroca, eu vou ler aqui que fica mais fácil. Ó. Né, bem? Edson Scherrer. Ô, Edson! Um grande abraço, Edson! Seja bem-vindo. Seja bem-vindo! Foi meu funcionário muitos anos. Gente boa. Muito boa. Francisco Miller, Joaninha, Alessandro, Marli Lima, Adriana Correia, Cacimeire, boa noite, pastores. Clemência, boa noite, irmã Clemência. Boa noite, pastor e pastor. Paz do Senhor. Amém. Irmã Tatiana e Antônio, tempos difíceis, é só orando, ela falou. É mesmo, minha irmã, é só orando mesmo. Não tem outro jeito não, viu? Quem mais aqui? Marli Lima. Tati Mili, Marli Lima e outras 13 estão assistindo. Ai, que maravilha! Dionísia, irmã Maria Lopes, né? Maria Laura, Florência. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. Milisane. Milisane, Magda. Mariazinha, Daniel. Agora encheu, hein? Ô, glória! Deusdete, Anderson, Ivânia, Naliel Mineiro, Silas, Maiara Rosa, Lissandra Severo,
Maria Eunice, Neuza Fernandes, Maria Eunice, Rose, Magalir Passos, Ivânia Freitas e Maria Eunice, Edson, abraço, pastor Edson Scherer, abraço, pastor, continua aqui. Deus abençoe, viu, querido? Deus abençoe. Deus abençoe. Hoje está difícil meu cabelo aqui na live. Mas quanto mais você mexe, pior. Deixa, né? Quieto. Olha o meu, tá tudo enrolado. É bom brincar um pouco. Não adianta ficar mexendo. Quanto mais mexe, pior. Fica. Tá rebelde meu cabelo hoje. Viu, amados? Até esqueci que eu ia falar. Perdão. Lembrei. Irmãos, tem pessoas, né? Eu acho que jovens, algumas pessoas que também não têm muito interesse na palavra de Deus. Ela entra, ela dá o sinal de vida, e depois sai, pensa que a gente não vê. Irmãos, não saia, fica, só saia se realmente houver necessidade de você sair. Não saia. O like, o dislike? Dá um like e depois dá um dislike não faça isso. No Facebook. Porque é o nosso culto. Nós só podemos estar transmitindo a palavra para você através do Facebook. Tá entendendo? Se a pessoa entra, oi, tô aqui, boa noite. Aí deu boa noite, 2 minutinhos, ó. Não escuta a palavra, não ouve a palavra, nada. Isso é preocupante, né? É muito preocupante. Então, permaneça aí, 1 hora, rapidinho passa. Por que nós percebemos? Ó, aqui, ó. Nós estamos com 46, ó. Né? Então, amados, fiquem, permaneça, porque a bênção é sua, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Então vamos lá, né? Deixa o cabelinho para lá, não tem problema. O importante é a palavra de Deus. Queridos, como eu estava falando, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, novamente sobre Jesus, né? Nosso Jesus maravilhoso. E eu gostaria de começar lendo lá em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 24 e 25. Não antes sem orar, né? Vamos orar. Fecha os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, nessa hora que a palavra vai ser pregada, venha nos abençoar. Abençoa, Pai, cada vida que está nessa live. Se houver alguém enfermo, que seja curado, triste, Senhor, que o Senhor venha alegrar, venha restituir, venha trazer paz. São momentos tão diferentes do que nós estamos acostumados, mas nos dá sabedoria para vivermos esses momentos, esses dias, Senhor, seguros em Ti e na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, graças a Deus. Então eu quero ler com vocês aqui em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 24 e versículo 25. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. E o versículo 25. Pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Então, hoje o pastor vai perguntar depois o tema, né, da mensagem, volte a Deus ou volta a Deus. Né? Eu estou falando sobre estarmos na presença do Senhor, estarmos nos voltando para o Senhor. Queridos, na antiguidade,
nós lemos e pregamos já várias vezes, vocês já leram na Bíblia, algumas pessoas são profundos conhecedores, né? Se porventura você não conhece, mas a Bíblia conta sobre pragas, fala sobre gafanhotos, fala sobre enfermidades e coisas que aconteciam, batalhas, guerras, os inimigos que vinham por cima do povo. E muitas dessas vezes o Senhor permitia para que as pessoas entendessem que somos frágeis, que somos dependentes dele. E nesses momentos de crise, irmãos, as pessoas voltavam para Deus, se voltavam para o Senhor. Talvez alguém vá falar assim, mas hoje em dia há tanta coisa, mas é bíblico também, é bíblico. O Senhor, ele fala na sua palavra que ele passa o olho na terra procurando os fiéis, entendeu, queridos? Mas aqui hoje eu quero falar sobre esse voltar, e voltar mesmo assim com uma atenção muito grande. Talvez você está ouvindo a palavra aqui glória a Deus, você está firme, forte, mas às vezes as coisas podem te abalar, como nós estamos vendo pessoas, né, que estão tendo dificuldades financeiras, pessoas que estão tendo perdas, as pessoas estão ficando assim estranhas devido a ter aí a sua liberdade um pouco aí, né, foi barrada. Então, o ser humano, ele é complexo. O ser humano, ele reage, cada um reage de várias formas. Mas eu quero falar para você, querido, que a nossa reação diante de tudo isso deve ser se voltar para o Senhor. Estar com os olhos fitos no Senhor Deus Todo-Poderoso. Como eu estava falando um pouquinho, eu estava falando sobre o terremoto que deu no México, né? Tem hora que a memória falha. Irmãos, 7 ponto alguma coisa, 7 ponto graus de alguma coisa naquela escala de terremoto lá que eles têm lá, né? Eu esqueci o nome, por isso que eu não vou tentar falar. Não é um terremoto qualquer. Não é. Muito forte. E lá agora, até pelo menos um pouco mais, algumas horas atrás, estava com alarme de tsunami, devido ao forte terremoto, né? E então eles alertaram até no Havaí sobre tsunami ou ondas muito altas, né? Tem também essa nuvem de gafanhoto, a pandemia e tantas outras coisas que nós estamos vendo, que uma pessoa, querido, uma pessoa que ela não tem uma esperança, ou que ela não tem assim um conhecimento desse Deus maravilhoso que nós servimos, a pessoa pode entrar em crise. Olha como que nós temos que ser, queridos, sensíveis. Como que nós temos que nos fortalecer no Senhor e transmitir esse fortalecimento para as outras pessoas, entendeu? Porque nós somos de carne, todo mundo está sujeito a enfrentar lutas, a enfrentar dificuldades, todos nós estamos. Mas aqui em 1 Pedro, que nós lemos, né, principalmente o versículo 25, o apóstolo Pedro, né, ele lembrou, ele voltou para a cruz. Ele voltou para o sacrifício de Jesus Cristo, né? Ele voltou a falar do pecado e como o pecado separa o homem de Deus. E no versículo 25, ele fala assim: pois estáveis
desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Então, querido, o apóstolo Pedro aqui, ele comenta o que ele ouviu de Jesus. Jesus falou muitas vezes sobre o pastor estar cuidando das suas ovelhas, sobre a ovelha perdida, né? Sobre estar desgarrado. E de repente o pastor ele cuida dessa ovelha, ele trata dessa ovelha, essa ovelha fica segura. Então, esse é o momento da gente ter essa volta para o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Olha, eu acredito que em algum momento dessa pandemia, que acho que já está indo para 3, 4 meses, com certeza teve um dia que você estava meio estranhinha, né? Se não teve, graças a Deus. Mas se tiver, lembra dessa palavra. Eu vou me voltar para Deus. Eu vou voltar os meus olhos para o Senhor. Seja em qual área da sua vida você estiver vivendo naquele momento. Porque, querido, para onde iremos nós? Se só o Senhor, Ele tem palavra de vida eterna. Abalou a terra, querido. A terra está abalada. Isto é bíblico. A terra está abalada. O mundo está abalado, querido. E quantas vezes nós vimos isso na palavra de Deus? E hoje eu estou falando algo para você que é bíblico. Nós temos que voltar para o Senhor, ficar firme no Senhor. Se tiver alguém desviado, fale para essa pessoa sem medo, sem vergonha, sem sentir vergonha, né? Sem sentir constrangido. Fala, você está desviado, volte para Deus. Esse tempo é um tempo para voltar para o Senhor. E você, querido, porque tem um versículo na palavra de Deus, né? Em todos nós, aquele que acha que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque tem muita gente que acha que está em pé, mas está derrotado, está, né? Assim, e não percebe, porque o diabo ele cega. Ele faz com que as pessoas não enxerguem, não escutem, não vejam. Então, nós precisamos nos humilhar na presença de Deus, querido. Com todo amor, com todo carinho, eu falo isso para a igreja. E eu vou ler agora alguns versículos, porque eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus, né? Que fala sobre isso, sobre voltar, quando a gente volta, o que acontece, né? Não deixe de voltar, querido, para a oração, para o jejum, para a sua fé, para aquele momento que você tem da leitura da Bíblia. Alguém pode falar assim, pastora, mas é pandemia, mas é tudo tão corrido. Para quem que não é, meu querido? A gente que está dentro de casa, ou mesmo que tem algumas coisas para fazer, que a maioria, todo mundo tem trabalho, né? Muitos afazeres. E a gente que fica dentro de casa, a gente arruma o que fazer, porque tem muito serviço para fazer. Mas a gente não pode deixar de fazer alguma coisa que alimente a nossa vida espiritual. Todos os dias nós temos que parar e tirar o olhar de todas as coisas materiais e nos voltar para o Senhor. E se houver alguém desviado, realmente que você é conhecedor da palavra de Deus, que você já um dia experimentou estar na presença de Deus. Querido, eu vou falar uma coisa, com todo amor, com todo carinho. A pessoa desviada, ela não volta, principalmente por dois motivos. O primeiro é o orgulho. A pessoa, ela não quer voltar, não quer mostrar que ela estava desviada, que ela precisa de Deus, com todo respeito, com todo amor. Mas eu sou pastora, eu falo a verdade, eu não fico enrolando, não. Primeiro é o orgulho, o segundo é uma vergonha. O próprio inimigo vai lançando. Volte para Deus, querido. Infelizmente, nós não estamos tendo culto no templo.
Mas uma pessoa ela pode começar a ouvir os cultos online, pode começar a ler a Bíblia, pode começar a orar, e quando as portas da igreja abrirem, ele é o primeiro, ou ela, né? Será o primeiro que vai estar lá falando: eu voltei para o meu Deus. Olha que coisa maravilhosa. E Deus se alegra. O Senhor se alegra com isso, querido. Eu vou ler para você alguns versículos. Agora nós vamos na palavra de Deus, porque eu quero isso aqui, ó. Eu quero que o meu Deus saiba que eu estou assim voltando para ele, que eu quero me voltar todo dia para ele, em todas as áreas da minha vida, porque existe promessa, querido, quando nós nos voltamos ao Senhor. Olha, no Salmo 34:18 fala que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Vai imaginando Deus perto de você. Vai imaginando o Senhor te salvando ali no dia a dia, cuidando de você. Vai vendo a diferença, né, queridos? Hoje também eu vi no relógio de oração, se eu não me engano, foi até o Estevão, eu acredito que é o Estevão que pediu lá, para uma moça que tentou suicídio. Nós estamos orando. Por que que uma pessoa por que uma pessoa ela tenta o suicídio? Porque por mais difícil que a vida seja, é maravilhoso você acordar de manhã, ver o sol ou a chuva, respirar, né? É maravilhoso. Então você vê que as pessoas, se ela não se voltar para Deus, é muito complicado, querido. É muito sério isso que eu estou falando para você. Então, o Salmo 34:18 fala que o Senhor vai ficar perto de nós quando nós estamos com o nosso coração voltado para Ele, né? O Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O teu coração quebrantado diante de Deus, não aquele coração reclamando: ai, Deus não vê, Deus não sabe, Deus não. Não, é você dar graças a Ele. Aprenda a dar graças, querido. Quando eu me converti, eu achava que tudo ia ser um mar de rosa, que meus problemas iam desaparecer como uma mágica. E ao longo dos meus mais de 45 anos de conversão, eu percebi que são muitas lutas que o cristão enfrenta. Não só eu passei, como eu vi meus irmãos, muitos irmãos enfrentando lutas, né? E alguns irmãos que eu vi enfrentando lutas já até partiram para a glória. Mas em meio a tantas pessoas, eu via, quando estava tudo bem, a pessoa estava firme, estava tranquilo, estava ali. Era só haver um problema em qualquer área da vida que fosse, a pessoa desviava, mas desviava mesmo. Tipo assim, não gostei, não quero mais, na igreja não vou mais, não quero saber de Deus, não quero saber. Então, e ao longo dos anos, isso me chamava a atenção. Porque quando eu era novinha convertida, eu também achei que seria tudo um mar de rosa. Eu sempre pensei, quando eu me converti. Mas quando a gente é bebê na fé, a gente não sabe de muitas coisas. Nem todo dia vai ser um mar de rosa, querido. Nem todo dia vai dar certo. Nem todo dia vai ser do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas a palavra de Deus tem um versículo lindo, que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele nos dá essa segurança, que aquilo que Ele fala será, e Ele deixou bem claro que nós teríamos aflições aqui. Então, que você tenha esse conhecimento, esse entendimento, que você se volte para Deus nessa luta tão grande que você está, nesse desespero tão grande que você está.
nessa tristeza tão grande que você está, que você se volte para Deus nessa perda tão grande que você teve, que você se volte para Deus nos melhores momentos da sua vida, que é mais fácil realmente. Mas acontece também de pessoas estar vivendo o melhor e esquecer de Deus. Então, a minha palavra hoje aqui para você é que em todo tempo volte para o Senhor. Tenho mais um versículo aqui, ó. Não, Isaías 66, versículo 2. Não fez a minha mão todas estas coisas? E assim vieram a existir? Diz o Senhor. É para este que olharei, para o humilde, para o contrito do espírito e que treme diante da minha palavra. E lá em 2 Coríntios, lá em 2 Coríntios 7:10, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Querido, olha esse versículo, 2 Coríntios 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Qual a diferença da tristeza do cristão e da tristeza do mundo? Porque nós que somos cristãos, o Senhor não deu uma vacina e nós ficamos imunes contra a tristeza, a enfermidade. Não, mas a palavra de Deus fala que até a tristeza, para aquele que se volta para o Senhor, vai trazer algo de bom, querido. Olha, por isso que nós temos que ter esperança na palavra de Deus. Às vezes tem que ficar quietinho, esperar e ver o que o Senhor vai fazer. O mundo, a tristeza do mundo é algo assim que pode trazer muitas derrotas, muita amargura, e porque não há esperança. Não há esperança. Então, o que eu estou falando para vocês hoje aqui com todo o amor, com todo o carinho, querido, é que você, em qualquer fase que você estiver, que o seu olhar esteja no Senhor, esteja na palavra. O Senhor, como nós lemos lá em 1 Pedro 2,25, né? Ele é o nosso pastor. Nós não estamos mais desgarrados e nem perdidos. Ele vai cuidar de nós. Mas, pastora, a senhora não imagina o que eu estou enfrentando. Posso não imaginar mesmo, querido. Porque são tantas lutas, são tantos problemas. Nós que somos pastores, a gente já viu muita coisa todo dia, em todas as áreas, né? Muito sofrimento, muita alegria também. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu já vi muito aqueles que ficam firmes no Senhor, que consegue ficar com o seu olhar voltado a Deus, às suas promessas. Esse sai vitorioso, querido. Alguém pode falar assim, mas eu conheço fulano, era tão fiel a Deus e passou, e a pessoa sofreu. Olha, querido, entendeu? O caminho é difícil, mas no final das contas o que vai valer é a chegada, entendeu? É aonde você vai chegar, é aonde você vai estar. O importante é você não se perder nesse caminho. Tem uma pequena historinha que conta, e parece que foi até real essa história, um campeonato de natação, vocês já devem ter visto, no mar, né, que tem aqueles atletas que fazem a natação no mar.
E um dos concorrentes, ele treinou muito, muito, mas na piscina. Ele treinou na piscina, né? E, e quando ele ouvia assim que quando a pessoa estivesse nadando, cada 3 braçadas ele levantava a cabeça para enxergar a bandeira lá da chegada, né? Então, o concorrente, esse concorrente da história, ele falou assim: ah, isso é fácil. Olha o que eu faço aqui na piscina, eu treinei muito. Só que no mar, né, queridos, tem as ondas e o vento. Então, quando ele entrou, não só ele, mas como muitos concorrentes, tinham mais de 400 concorrentes, entraram no mar e começaram a nadar e dar as braçadas, aí eles começaram, e aí ele pensou assim, bom, é só dar umas 3 braçadas e levantar a cabeça para enxergar a bandeira. Por que isso? Para eles não perder o rumo, não sair do rumo para chegar na bandeira lá da chegada, né? Mas o que aconteceu? As ondas. Quando ele levantava a cabeça, ele só via onda. Ele não conseguia enxergar, quer dizer, ele não treinou no mar. Ele não estava apto a fazer aquela, né? Aquela natação lá, esqueci o nome, né? Aquele exercício, ele não estava apto porque ele não treinou ali na onde era para treinar. E as condições eram totalmente diferentes. Entendeu, querido? Aí, num dado momento, ele não enxergava nada, ele não via nada. Daqui a pouco, ele estava perdido, porque ele não conseguia enxergar, ele estava perdido. De repente, um grupo de nadador passou por ele, batendo nele, e tinha mais de 10, 12 nadadores. Ele falou, bom, eles estão indo para o lado certo. E ele pegou e juntou ali, foi. Quando, de repente, eles bateram no barquinho lá, no naviozinho de salva-vidas. Eles estavam precisando ser resgatados, porque eles estavam totalmente fora do rumo. Totalmente. E ficaram todos tristes e chateados, porque aí eles olharam e viram a bandeira lá do outro lado, eles estavam nadando totalmente contrário. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as pessoas, elas estão dentro das dificuldades delas, dentro dos problemas delas, e elas acham que pode ir conforme a sociedade fala, né? Ah, faz assim, faz assado. E as pessoas se perdem de rumo. Quem é o nosso rumo, querido? Para quem que nós temos que levantar os olhos? É para o Senhor e a sua palavra. Não perca o teu rumo. Volta o teu olhar para o Senhor. Entendeu, querido? Fique na palavra de Deus, não blasfeme, não xingue, não reclame. Nós somos falhos. Quem aqui não faz alguma coisa errada, né? E não pensa que pastora também não faz, que não dá uma bolinha fora. Às vezes a gente fica tão assim, esgotados, que às vezes a gente perde assim, um pouquinho o rumo, mas a gente tem que olhar para o Senhor, voltar rapidamente. Todo mundo. Então, talvez hoje você esteja nessa situação, entendeu, querido? Sem rumo, você não sabe para onde vai. E alguém chega em você e fala alguma porcaria, mas como você está perdido, você vai e faz. Não faça isso. Espera no Senhor, confia nele. Saiba que Deus é fiel. E volte o seu olhar para o Senhor. O maior problema do ser humano é o orgulho, querido. A pessoa ela não quer ficar naquela situação, ela sente vergonha, então ela começa a se mover de qualquer forma e muitas vezes bem fora da palavra de Deus. Não se envergonhe, mas espere no Senhor, que mais cedo ou mais tarde o Senhor ele vai cuidar de
toda esta situação. E um dia não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Deus, se Deus quiser, um dia nós vamos olhar para o Senhor e estaremos seguros para sempre com Ele. Amém, queridos? Então a minha mensagem é esta: volte para Deus e volte o desviado, e que nós que estamos, em nome de Jesus, firme no Senhor, nos voltemos para Ele a todo momento. Não podemos perder o rumo, mas nós temos que estar sempre voltando no Senhor. Amém, querido? Muito boa noite. Fica aqui entregue esta palavra para vocês, Volte a Deus, queridos. Volte. Amém? Vou chamar o pastor. Nós temos alguns minutinhos ainda. E fique esta palavra no coração de vocês. Glória a Deus. E o Senhor é tremendo, Sempre firme e abundante nas coisas do Amém. Senhor, Verdade. Na obra do Senhor. Entrou algumas coisas aqui, Ah, mas eu nem mexi. Eu sei. Eu sei que você não mexe, mas não sai também. Não sei o que é. As pessoas mandam mensagem e caem aqui. Ah, tá. Amados, que linda palavra, Nós devemos estar sempre firme na presença de Deus. Nos dias difíceis é que Deus, que nós somos provados por Deus realmente quem somos, Verdade. Quando nós estamos numa luta, é que nós demonstramos aquilo que somos, de fato, Verdade. Esses dias eu até comentei com a pastora a respeito dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, quando estavam participando da última ceia, os discípulos não entendiam o que Jesus estava falando. Essa é a última ceia que eu estou passando com vocês, que você entregue. Eles não estavam entendendo nada daquilo lá. Eles estavam ali achando que estavam comendo e que ia continuar a vida normal. E, na verdade, era o último momento que eles estavam com Jesus. Quando Jesus leva eles para o Getsemane, quando fala Getsemane, Monte das Oliveiras, é próximo ali, praticamente é tudo junto, Oh, saudade. Então, a gente sabe que Jesus ele estava ali orando, era o último momento de oração que Jesus estava passando ali. Mas eu quero voltar lá na ceia, quando Jesus fala assim: alguém há de me trair. Então, Pedro estava sentado do outro lado da mesa, lá, na outra extremidade lá, E João estava ali do lado, João estava ali do lado, e Jesus falando isso, eles ficaram olhando para Jesus, e de repente Pedro começa a dar sinal para João, começa a gesticular, dar sinal, porque ele estava longe, não tinha como perguntar. E a palavra de Deus diz que Pedro falava assim: pergunta para ele quem é que vai trair. Estava curioso, E João diz que a palavra de Deus diz que João colocou a cabeça assim em Jesus e perguntou. E Jesus falou: aquele a quem eu tomar o pão junto comigo, ou seja, que fosse molhar o pão e colocasse na boca. E a palavra de Deus diz que ele fez isso com Judas. E também a palavra de Deus diz que naquele exato momento Satanás entrou no coração de Judas. Então a gente começa a meditar o quanto é importante nós estarmos firmes com Jesus, para que o diabo ele não venha nos enganar. Esse mundo hoje está de cabeça para baixo, amados?
Não tá pode virado, perder o rumo. Ele está virado. E se nós perdermos a nossa visão celestial, de que adianta viver essa vida toda e perder a vida, né? Mas eu quero dizer para você ficar firme com Jesus, assim como a pastora na mensagem falou, fica firme com Jesus. Então fica firme, amados. O nosso desejo é estar sempre firme. Não sabemos quando Jesus vai voltar, mas nós sabemos que ao momento que Jesus ele voltar, ele não vai descer aqui, ele vai estar nas nuvens, mas é a igreja que vai subir, né? É a igreja que vai subir, o noivo já vai estar esperando a noiva subir, que é a igreja. Nós queremos estar junto, eu, você, nós, Amém. Todos juntos, adorando e glorificando o nome do Senhor. Verdade. Amém, amados? Amém. Então vamos orar para terminar? Sim. Nós chegamos em 65, mais ou menos. Olha lá. Glória a Deus. Caiu. Tá no finalzinho agora, fora. né? Então O vamos irmão orar. Joaquim lá assistindo. Depois você Cadê vai o falar. Joaquim? Aqui, ó, Joaquim. Boa noite, pastor Luiz. Ô, meu amado Joaquim, Boa noite, meu eu tô querido. dando furo com ele, não tá dando para assistir ele. É que ele tá Tá numa correria aí. correria. Mas eu gosto de assistir o programa Verdade. dele. Amém. Mas assiste Vamos depois, orar, né? nós vamos orar a Deus para que Deus venha abençoar a cada um de vocês. E se você tiver alguém que está doente, você apresenta a Deus aí, nós vamos estar em oração agora. Eterno, maravilhoso Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, venha colocar as tuas mãos sobre cada vida neste momento, que estão participando desse culto online, que sejam abençoados, Senhor, que sejam curados, que sejam libertados, Jesus, que haja cura, que haja libertação, que haja livramento para os teus filhos. Enquanto nós estivermos vivendo nessa terra, nós precisamos ser cuidado de ti, Senhor, porque os médicos fazem o que podem, mas nós temos o Senhor como nosso médico, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, a quem nós adoramos e servimos. Venha colocar as tuas mãos agora, abençoando e curando cada vida, em o nome de Jesus. Dá a tua bênção, dá a tua graça, dá uma semana de vitória para os teus filhos, livrando de todo o mal, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Sejam abençoados, querido. Quer Deus ver uns abençoe. nomes? Sim. Então vamos ver alguns nomes. Você tem um olho bom, né? Você viu o Joaquim aqui? Eu vi. De longe eu enxergo. Meu Vou problema é começar de daqui perto. para baixo. Simone Araújo, Tarabucci, Deus abençoe, Deus Simone. abençoe. Simone, nós estamos com saudade. Esses dias nós falamos dela, É. né? Saudade de você. O irmão Joaquim, a pastora Betinha, Deus abençoe, Deus abençoe, Joaquim. meu irmão Joaquim. A Leila, aleluia, Maiara, Clemência, Magda, Alessandro, Lê, a Cleuzinha, dá um abraço na Cleuzinha aí, não precisa nem mandar, né, Lê? Deus abençoe. Deusdete, Mirizane, Naliel Mineiro, Adriana Correia, Neide, Carla Moraes, Deus abençoe, Tainá Santos, Silvana Reis, Até a o Iris, Mariazinha tá assistindo. Mariazinha, Sueli Pádua, Maria Eunice, Dionísia Lopes, Paulo Júnior Tarabucci, Paulinho, Neide Azevedo, Tatiane, palavra... sumiu de novo, que palavra abençoada em tempos difíceis. Sim. Eu vi o que você escreveu lá, Maria Eunice. Não, foi Maria Eunice, foi a Tatiane, a respeito de máscara. Gente, engenheiro Coelho precisa usar máscara, tem gente que sai para a rua sem máscara, viu? Respeite as pessoas. Maiara Rosa Alves, Deus não nos abandona, nunca mesmo nesses tempos difíceis, é mesmo, Maiara.
que estamos todos passando, mas vamos vencer em nome, olha que Isso, palavra bonita, nós vamos isso. vencer em nome de Jesus, Jesus. na oração, no jejum e em união e com os outros. Olha que palavra, né? Aleluia. Amém. Logo estaremos juntos, Mirizane, se Deus assim nos permitir. Cacimeire, Alessandro, Maria Eunice de novo, Lissandra Severo, Ana Meire Araújo Stal. Ana Meire, Deus abençoe, irmã Ana. Lissandra Severo. Diz que a irmã Magda, Ívia. Fez um cachecol para mim com bolso. Eita. O pastor não foi, ele vai buscar, viu? Agora eu quero. Ívia, Deusdete, Cacimeire novamente, Tati, Silvana Reis, Magda, Willis, Mirizane. Olha quanta gente aqui, meu Deus do céu. A Estela, a alegria do Senhor é a nossa força, é isso mesmo. Graças a Deus. Então tá aqui, eu vou orar e vou dar a bênção apostólica, que tenha uma semana abençoada. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos, agora e sempre. Amém. Até sábado, se Deus quiser, amados. No nome de Jesus. Amém. O Edson está ali ainda. Assim que possível, vou fazer uma visita. Vai sim. Assim que abrir, quero te ver lá e quero te dar um abraço. Isso amém? Mesmo. Deus abençoe, Deus querido. abençoe. Deus abençoe. Até.